Jesus Cristo é o Filho de Deus e é muito superior a todos. Esse é o grande argumento tratado no primeiro capítulo do livro de Hebreus. Ontem nós concluímos a leitura do livro de Atos, acompanhando então o agir do Espírito, guiando a igreja, guiando os apóstolos nessa propagação do Evangelho. E a partir de hoje eu convido você para caminharmos pelo livro de Hebreus, pela carta aos Hebreus, um capítulo a cada dia e a cada dia extraindo uma nova lição desse livro. Hoje nós começamos então com o capítulo 1, um capítulo curto, mas que nos traz uma lição muito profunda, muito importante para as nossas vidas. Nesse primeiro capítulo, o autor tem o objetivo de deixar claro para mim, para você, para os seus leitores, de que não há ninguém como Jesus. Ninguém se compara a Jesus, nem mesmo os anjos. Todos estão abaixo dele. A verdade é que Jesus, ele é o Filho de Deus, a expressão perfeita de quem Deus é. Por isso, ele não deve jamais ser confundido, ser igualado, ser nivelado a qualquer outro. E, claro, jamais é aceitável que qualquer outra pessoa, qualquer outra criatura, quer seja um anjo, quer seja algo que pareça divino, celestial, nada deve ser colocado acima de Jesus, porque só ele é divino, só ele é o Filho de Deus, a revelação perfeita do Pai. É isso que nós vamos encontrar aqui nesse primeiro capítulo. E o livro de Hebreus tem algumas características interessantes, curiosas, que vale a pena a gente destacar enquanto começamos essa leitura. O primeiro é que nós não sabemos ao certo quem é o seu autor, nós não sabemos quem escreveu esse livro. Sabemos com certo grau de certeza que não foi Paulo quem escreveu, porque Paulo sempre assinava suas cartas, ele sempre deixava claro que era ele quem estava escrevendo. É muito improvável que ele deixaria de assinar apenas essa carta. E também pelos aspectos de linguística, o estilo de escrita é bem diferente dos demais livros escritos por Paulo. Então é praticamente certo que não foi Paulo quem escreveu o livro de Hebreus. Agora, quem foi de fato o autor, isso nós não sabemos. Existem algumas teorias, algumas especulações em relação a isso. Eu acredito que seja muito provável que o autor tenha sido alguém do convívio de Paulo, dada a semelhança, a proximidade dos argumentos da teologia apresentada no livro de Hebreus, com os argumentos traçados, estabelecidos por Paulo em outros dos seus textos. É muito provável que fosse alguém do convívio de Paulo, alguém que tenha convivido e recebido desses ensinos também de Paulo, que compartilhasse desse entendimento, mas não sabemos ao certo quem escreveu. Provavelmente foi um livro escrito antes do ano 70, porque, dadas as menções que ele faz sobre o templo, é pouco provável que ele falasse sobre o templo e não tivesse mencionado que o templo havia sido destruído, essa destruição aconteceu no ano 70. Então, é provável que esse texto seja anterior ao ano 70, a destruição do templo, mas não sabemos ao certo quem é o seu escritor. O que nós sabemos e percebemos pelo conteúdo do texto é que ele tem por objetivo estabelecer o papel de Jesus dentro dessa nova aliança. Onde é que Jesus se encaixa nessa aliança do povo com Deus? Como tudo isso se ajusta a partir da vinda de Jesus, dos ensinos de Cristo, se Jesus é, de fato, o Messias esperado, o Filho de Deus, onde todas essas peças se encaixam dentro dessa tradição, dentro dessa religiosidade judaica. Como entender Jesus como o cumprimento dessa promessa e como ajustar todos esses entendimentos. E ele começa no capítulo 1 por tratar dessa questão. Um outro aspecto interessante desse capítulo 1, que na verdade vai ocupar a maior parte do capítulo, especialmente entre o versículo 5 até o final, no verso 14, talvez tenha te chamado a atenção o fato de que o autor ele vai fazer um contraponto para dizer que Jesus é maior do que os anjos. E talvez para você isso não faça tanto sentido, eu espero que não faça, porque eu espero que a essa altura para você isso seja algo pacífico, algo tranquilo, que você tenha essa consciência de que de fato Jesus é muito maior do que os anjos, apesar de que tem uma turma meio desviada do foco, que valoriza demais essa questão dos anjos, querendo conversar com anjos, saber quem é seu anjo, isso é uma bobagem danada, mas
especialmente nesse contexto, se torna importante, se torna necessário que o autor trate dessas questões, porque a partir especialmente do período interbíblico, os anjos passam a ganhar um espaço de muita atenção dentro da religiosidade judaica, dentro da cultura judaica. Existe um foco muito voltado para o estudo dos anjos e por tratar e por admirar a figura dos anjos. Por isso, o autor se vê na necessidade de deixar uma coisa muito clara, de que Jesus é muito maior do que os anjos. E ele vai fazer isso usando de textos bíblicos, como o judeu que é. Ele vai então pegar textos bíblicos textos que fazem menção aos anjos, textos que fazem menção ao Messias, e vai dizer, olha como é que o texto bíblico se refere aos anjos aqui. Por exemplo, ele vai dizer no verso 7, né? A respeito dos anjos, o que a Bíblia diz? Ele envia os seus anjos como os ventos e seus servos como chamas de fogo. Então, os anjos são servos, são instrumentos, são servos de Deus que são enviados para uma missão. Mas quando ele fala do Messias, quando ele fala do Filho, ele vai dizer, teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre, tu governas com cetro de justiça, amas a justiça, odeias o mal. Então ele vai pegar citações do Antigo Testamento, fazendo menção ao Messias, então textos messiânicos, onde o Messias é tratado como nesse parâmetro de igualdade com Deus, de divindade do Messias, enquanto os anjos são apresentados como servos, como seres criados por Deus para obedecer aos seus comandos. Então, ele pega esses textos, faz essa colocação de textos para dizer que sim, Jesus é muito maior do que os anjos. E ele conclui dizendo, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Mas eu quero ler com você o trecho inicial desse capítulo, que para mim traz a grande essência, a mensagem principal desse primeiro capítulo. É um texto muito bonito, a partir do verso 1 o texto diz assim, por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados, por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. O autor começa dizendo que, olha, por muito tempo, Deus falou várias vezes aos nossos antepassados. Falou através dos profetas, falou inclusive através dos anjos. Muitas vezes o Senhor usou seus anjos para revelar a sua palavra. E que bom que Deus falou e como foram importantes essas palavras, essas revelações de Deus. Inclusive, esses anjos foram importantes nessas revelações e foram instrumentos de Deus nesse processo. Mas agora nós temos algo maior, algo muito superior. Agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho. E aqui, quando o texto bíblico usa essa expressão para dizer que Jesus é o Filho de Deus, não é como muitas vezes as pessoas hoje usam a expressão coloquialmente dizendo, eu também sou filho de Deus, para fazer essa referência de que eu sou criatura de Deus, sou criado por Deus. Não é esse o significado da expressão dentro do texto bíblico. Quando o texto vai falar como Jesus, vai falar de Jesus como o Filho de Deus, vai falar de Jesus como tendo essa natureza divina, como sendo divino, ele tem a natureza de Deus, ele tem em si essa natureza, a mesma natureza divina. Por isso, o Filho de Deus, o qual ele designou herdeiro de todas as coisas, então todas as coisas criadas são dele. Ele é herdeiro de tudo isso está colocado então diante de Jesus como herança, ele é o herdeiro de todas essas coisas. Por meio de quem ele criou o universo, então Jesus faz parte, inclusive, dessa criação de todo o universo, por meio dele o universo foi criado, e o Filho, ele irradia a glória de Deus, ele expressa de forma exata quem Deus é, com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Jesus, aquele que habitou entre os seus discípulos, entre os apóstolos,
ele habitou entre nós e ele nos trouxe a revelação exata, precisa, de quem Deus é. Ele apresentou na sua vida, nas suas palavras, na sua forma de agir, de se portar, de cuidar e de tratar das pessoas de maneira precisa, perfeita, a natureza de Deus, quem Deus é, e com as suas palavras tão poderosas, ele sustenta todas as coisas. E depois de nos purificar dos nossos pecados, o que ele fez? Ele sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, do Deus majestoso no céu. O que revela que sim, o Filho é muito superior a todos, é muito superior aos anjos, e o nome dele é maior do que qualquer outro nome. Naqueles dias, uma das questões, um dos problemas que existia entre os judeus e aparentemente atingia de alguma forma esse ambiente da igreja, desses judeus que haviam se convertido ao cristianismo, era ainda uma certa dificuldade de colocar Jesus no seu devido lugar e de remover todas as outras distrações e todos os outros que pudessem tentar concorrer com o nome, com a figura, com o lugar que deveria ser ocupado somente por Jesus. E é por isso que o autor começa o seu livro estabelecendo como primeiro argumento: Jesus está acima de todos. Esqueçam os anjos. Os anjos são servos de Deus. Foram importantes, trouxeram mensagens preciosas de Deus, mas eles são servos. Jesus está acima de tudo, de todos. E se nós conhecemos a Deus, é porque Jesus foi a sua expressão perfeita, a expressão exata de quem Deus é. Por isso hoje, nessa reflexão, eu trago para você esse mesmo argumento. Nunca se esqueça de que Jesus está acima de tudo, acima de todos. Ele é o Filho de Deus, ele expressa a natureza divina de forma perfeita. Se nós conhecemos o Senhor, conhecemos porque Jesus o revelou a nós. Por isso, irmão, cuidado para que você nunca coloque no lugar de Jesus qualquer outra coisa. Cuidado para que nessa sua jornada de vida religiosa, nessa sua caminhada com Deus, você não se permita distrair, não se permita tomar o lugar que deveria ser de Jesus e colocar outras coisas no lugar. Talvez você não esteja adorando anjos, mas muitos cristãos acabam colocando outras coisas no lugar de Deus. Muitas vezes colocam a igreja no lugar que deveria ser de Jesus. Às vezes colocam a tradição religiosa, colocam a sua denominação no lugar de Jesus, colocam a tradição dos seus pais, colocam tantas outras coisas, colocam os seus corações, colocam suas vontades, colocam os seus desejos. O que não falta nessa vida são ídolos, são coisas que as pessoas estão constantemente colocando acima de Jesus. Mas o autor aos Hebreus começa estabelecendo um argumento fundamental para a vida cristã. Cristo, Jesus, ele é maior do que tudo, maior do que todos. Ele é a expressão perfeita, exata do Pai. Por isso devemos adorá-lo e colocá-lo no seu lugar de superioridade, no lugar que Deus o colocou e que ele ocupa e continuará e deve continuar ocupando em todo o tempo nas nossas vidas. Cuidado, irmão, cuidado com os ídolos do coração, cuidado com as distrações, cuidado com os objetos ou pessoas que eventualmente possam estar tomando o lugar de Jesus na sua vida, a primazia de Jesus na sua vida. Lembre-se, Jesus está sobre todos, é muito superior a todos, e assim deve ser em todos os tempos, em todos os dias das nossas vidas. Que Deus abençoe você, nos abençoe ao longo da leitura desse livro de Hebreus e nos ajude na compreensão das verdades contidas nesse texto. Compartilhe essa reflexão com alguém, com um amigo, um familiar, alguém que possa ser abençoado por ela. Clica na setinha, envia e volta amanhã. A gente segue. Aliás, seguimos agora na segunda-feira, né? Lendo o próximo capítulo. O capítulo 2, de segunda a sexta, você vai sempre encontrar aqui a leitura de um capítulo e a reflexão a partir dessa leitura. Vamos ler ao longo desse ano todo o Novo Testamento e refletirmos sobre ele. Então, encontro você na nossa próxima reflexão agora, no capítulo 2 de Hebreus. Deus abençoe você.